Voltei. Bom, esse vídeo vocês pediram para eu fazer é sobre a organização psíquica de acordo com a psicologia analítica. Vou colocar na playlist da psicologia da adivinhação, que é uma playlist que eu recomendo altamente se você ainda não assistiu. Por quê? Primeiro porque é uma pesquisa com um material bem... Hoje em dia, agora tá mais acessível, né? Na época que eu comecei a estudar isso, não se falava tanto nesses livros da Von Franz, no da Sally Nichols e também de uma outra autora junguiana, que é astróloga, que é... Bom, a Caitlin Burt também. Enfim, sabe aquela que fez o Astro.com? Onde você faz mapa astral? Ela é psicóloga junguiana, ela também escreveu tarô mitológico, ela é excelente. Os luminares, enfim, vários títulos. E todo esse material, eu fiz vários vídeos, uns 13 ou 14 vídeos que estão nessa playlist. Para quem quer entender mais profundamente a lógica da sincronicidade, da leitura oracular, né? O tarot terapêutico, enfim. Esse material não tem nenhum curso de tarô eu nunca vi. E ele tá aberto, né? Ele tá acessível aí pra vocês, então eu recomendo. Então bora lá. A estrutura psíquica de acordo com a organização dela, né, dentro da psicologia analítica. No início da vida, a gente tem o si mesmo, que é o que a gente vai chamar de self, né? Ao longo das leituras junguianas ou ainda no próprio Mulheres que Correm com os Lobos, né? O self é o si mesmo. O si mesmo, no início da vida, ele não tem diferenciação entre o ego e o inconsciente. Eles habitam juntos, né? E aí, conforme o amadurecimento, a criança vai descobrindo quem é ela e o ego vai se formando. Então a formação do ego, ela é saudável e necessária. Eu acho que isso é importante de ser reforçado, porque na espiritualidade, até mesmo dentro das religiões, existe um puta tabu em relação ao ego, como se o ego fosse o grande vilão da questão. E o ego, assim, tipo, sem o ego você não existe. Sem o ego você não vive, né? Então, no início, tudo é o si mesmo, até que começa a diferenciação ali entre o conteúdo inconsciente e o ego. Então, o ego é o centro da consciência. O ego, ele serve para você se identificar como você, porque você é diferente da outra pessoa, o que te torna você, né? Então toda essa construção de identidade, ela é um trabalho do ego, né? E o ego, ele também tem uma função muito importante que é de sobrevivência, certo? Então o senso, né, de segurança e controle, que são características do ego, o próprio medo, ele serve para que você se mantenha vivo, entendeu? Então, o problema é que se você vive, se isso é o que o que te motiva, se isso é o que te controla, né? Se você atua somente pautado nesses fundamentos do medo, do controle e da segurança, a vida ela fica muito pequena, ela fica com menos possibilidade, ela fica menos rica e ela fica com menos vida, né? Eu tenho menos novo acontecendo na minha vida, uma vez que eu tô ali preso por esses três mecanismos, né? Que são mecanismos de defesa e que servem para te manter vivo. Não servem para guiar a tua vida, mas servem para te manter vivo. Então, assim, eles têm uma função, né? Agora, a ideia não é entregar plenos poderes ao ego, justamente por causa disso, né? Isso é uma questão importante. Então, o ego, ele não é bom, ele não é mal, ele é o ego. Ele é bom e é mal, né? Depende de como você vai usar cada função, como e quando, né? E eu acho que o desafio da individuação é justamente aprender a fazer isso.
essa dança. Opa, agora o medo, esse é um medo que faz sentido, esse é um medo que me protege, não é um medo que me limita, percebe a diferença? Né? Esse é um medo que garante a minha sobrevivência. Esse é um medo que não permite que eu viva um sonho, que eu viva uma coisa que eu acredito, que eu viva um desejo profundo, mesmo que seja arriscado, não dá certo. Me poupa de todo o desenvolvimento e do aprendizado que essa experiência pode me oferecer e, portanto, ampliar a minha personalidade, né? Enfim, essas são as características do ego. Funções do ego, dentro do ego a gente tem persona, né? É como se a persona ela fosse uma ferramenta do ego. Então a persona ela é o quê? Ela serve para que você se adapte ao coletivo, né? Se adapte nos meios sociais, se sobreviva também, né? Porque é importante você saber quando você pode ser o que com quem, por uma questão de sobrevivência, né? Então, por exemplo, estamos nesse momento no meio de atentados golpistas aos prédios dos 3 poderes em Brasília, né? E fora em outros estados que tá rolando. É seguro eu aparecer com uma camiseta vermelha nesse lugar, em algum lugar? Sim. Por mais que esses sejam os meus valores e as minhas crenças, não é seguro. Então eu não vou fazer isso. Inclusive nem vou me aproximar desse tipo de pessoa, entende? Mas assim, a persona ela tem essa função também, por exemplo, de identificação também, né? De construção de identidade. Então eu faço abianato num terreiro de Umbanda e para isso eu tenho que me vestir inteira de branca. Então quando você me vê com uma saia rodada branca, com uma camiseta branca, com a minha guia, meu fio de contas e um filá na cabeça, né? Aquele turbante inteiro branco, eu estou comunicando que eu sou um bandista, né? A persona ela tem essa comunicação, ela tem essa função, né? De expressar ali, ó, uma parte de quem eu sou. Percebe? Ela é uma parte de quem eu sou. Eu não tenho só essa persona, eu tenho essa também. Essa persona aqui é a persona que passou o dia inteiro na rua depois de ir pra academia, a persona mãe, né? Que tá com a roupa confortável, que dá pra ir pra academia, que depois dá pra ir pro mercado, deixar o filho na escola e fazer o que precisa fazer. Então, quem me vê na rua pode achar que eu sou fitness, mas a persona ela tem essa intenção, ou que eu sou prática, que seja, né? Tem essa intenção de fazer essa comunicação e adaptar para o meio. Se eu vou num date à noite, eu tô com um vestido decotado nas costas, eu tô comunicando outra coisa, eu tô vestindo outra parte da Natália, né? Uma Natália que ela é mais sedutora, é uma Natália que tem a intenção de te convidar, né? Se eu vou sair com amigas é uma outra roupa, inclusive esse é um elemento, né, importante dos símbolos, né, do nosso repertório aí, quando a gente está sonhando com roupa, a gente está claramente falando de persona, de qualidades ali do ego, né, identificação ou não com aquela roupa que eu tô vestindo. Eu tô vestindo uma roupa que tá desconfortável, eu tô vestindo uma roupa que precisa lavar, né, e, bom, é isso, o ego? Acredito que sim, falei dos principais motivações ali do eu consciente, né? Então, ele é tudo que eu conheço, eu tenho consciência que eu sou. Aí eu tenho o inconsciente pessoal. Depois que a gente já tem a diferenciação do ego para si mesmo, a primeira camada do inconsciente é a camada do inconsciente pessoal. Ela é a mais próxima, mais acessível pro ego, né? Pra gente fazer essa fecundação cruzada de comunicação entre ego e inconsciente, porque no início da vida a gente começa, né, com
Por isso que dizem, as crianças são super sensíveis, são super mediúnicas. Na verdade, o que acontece é que a criança tá intimamente se relacionando o tempo todo com o inconsciente pessoal dela, né? E tem mais fácil acesso ao inconsciente coletivo, né? Porque a gente tem um inconsciente coletivo também dentro da nossa estrutura psíquica. Então, inconsciente pessoal. No inconsciente pessoal, temos a sombra, né? A sombra pessoal que... Primeiro eu queria dizer uma coisa. Luz não é positivo e sombra não é negativo. Como eu disse, luz, teoricamente, é o ego, porque é aquilo que é visto, é aquilo que é reconhecido, certo? Então, o ego, ele também tem qualidades negativas, eu citei algumas, né? As outras, né, por exemplo, o orgulho, porque eu acho que eu sou tão tudo isso que eu sou, que eu acho que eu sou maior do que o inconsciente. Quando infla o ego e eles acha que ele é superior, ou pior, o ego ele acha que nem existe inconsciente, tá ligado? Então, tipo, vou apagar minhas memórias, vou fingir que minha vida começa daqui pra frente e eu sou essa pessoa e essa pessoa ela é muito melhor que aquela pessoa do passado. Então, tipo, daí isso começa a reprimir aspectos que eram seus, né? Isso começa a ir pra sombra, o ego começa a inflar e aí, enfim, daí a gente já tá entrando em outro rolê que é a alquimia, já ia falar da frustração na calcinátil e tal, mas não vamos por aí, senão a gente não foca no objetivo. Então o ego também tem essa outra, né, possibilidade de agir de uma maneira negativa, ele ser tão orgulhoso, tão cheio de si, que ele não considera tudo, que ele não conhece sobre si mesmo, é muita prepotência, né, uma coisa bem da lógica da racionalidade do pensamento, assim, só a ciência é significativa ou tem seu valor, enfim, o mundo invisível não existe porque não pode ser visto, quem comprova, aquelas coisas, sabe? É bem humana mesmo, isso é bem do ego. E, bom, quando ele tá inflado e cheio de orgulho, ele esquece, né? Ou ele esquece não, ele ignora, ele finge que não existe, sofrimento, dor, erro, né? Imperfeições, enfim. É uma tentativa de defesa sempre, o ego está sempre se defendendo. Beleza? Aí no inconsciente pessoal, voltando para a sombra aqui, né? A sombra, ela então também não é negativa, lembra? Ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. Na sombra eu tenho memórias que eu não acesso, memórias que eu reprimo, eu tenho qualidades que eu reprimo e qualidades que eu não descobri ainda ou esquecidas. Tenho aquilo que eu não gostaria de assumir sobre mim e existe, tá ali na sombra. Enfim, traumas, né? O que é desconhecido, né? E a sombra, o inconsciente é basicamente a mesma coisa, porque a sombra e o inconsciente pessoal, né? É que a sombra pessoal, ela atua na tua vida, na prática, né? Então, o potencial de vida não vivido, ele vai para a sombra. Eu tenho uma dor por não ter vivido aquilo que tinha potencial, mas por algum motivo não se desenvolveu. Mas para eu não lidar com essa dor, deixa eu colocar ela num lugar mais profundo da minha psique, porque eu não tenho como perder isso. Na psique nada se perde. Eu posso esconder, eu coloco embaixo do tapete, pode virar um recalque, enfim. Ou você simboliza de outra maneira, né? Se você se dá conta disso, para simbolizar de uma outra maneira, às vezes a gente precisa trazer para consciência. E bom, potencial de vida não vivido, sombra inconsciente pessoal, né? Tinha alguma coisa que eu queria dizer? Características, então, a sombra, ela não é positiva ou negativa, a sombra é positiva e negativa, né? Eu penso aqui que isso define muito o Exu,
Porque uma característica que pode ser muito positiva para uma situação, ela pode ser também a mesma característica em outra situação, ela pode ser uma merda, ela pode te ferrar, entendeu? Então, não existe certo e errado. Existe analisar especificamente o que aquela qualidade te causou naquele contexto, bem específico, porque aquela qualidade, de novo, em outro lugar, poderia ser muito positiva, enfim, ou negativa. Certo, falei. Tinha alguma coisa que eu esqueci, mas bora lá então pro inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma parte mais profunda da psique, né? Ou seja, ela tá, e isso é bem próprio da psicologia analítica do Jung, incluir o inconsciente coletivo na organização psicológica do indivíduo. Então, eu, você e todo mundo temos acesso ao inconsciente que é da humanidade. Um inconsciente que foi construído com símbolos, com arquétipos ao longo da história da humanidade. Por isso que eu gosto muito do exemplo da mãe, porque ninguém te ensina o que é mãe, você nasce e você sabe o que é mãe, você sabe o que é homem e o que é mulher, essa coisa do gênero. Ela é altamente uma construção social de milênios, entendeu? Então, é atemporal e fala com qualquer pessoa do mundo, em qualquer lugar do mundo. Essa é a construção de imagem arquetípica. O herói, a gente sabe quando é o herói, a gente sabe a imagem que simboliza a bruxa, né? O vilão, por exemplo, né? Tem muito essa... É muito nítido. Você consegue imaginar, né? Quando eu vou trazendo essas palavras, essas imagens vão vindo aí, ela vai estar contaminada tanto pela sua referência pessoal, então o seu inconsciente pessoal vai trazer ali características, mas principalmente porque são imagens muito, muito anteriores à sua existência e, portanto, fazem parte do inconsciente coletivo primeiro, né? E aí, a gente começa a vida quando o ego está em contato ali altamente dentro, contido pelo self, pelo si mesmo, até que o ego vá se diferenciando, né? E ao longo da individuação, a gente vai caminhando, né? Dialogando com a nossa sombra, com o conteúdo que é do inconsciente pessoal, ai, que fofinha, e com o inconsciente coletivo também. Existe essa possibilidade, né? E é assim que a gente justifica a leitura divinatória, de acessar futuro, né? Ou até esses dons de... como se diz? Adivinhação, de evidência, né? Porque se tudo existe dentro da minha psique, se conhecimento absoluto existe, né, dentro do inconsciente coletivo e está aqui, é uma questão de mais ou menos acesso, de trabalhar ou não esse diálogo. É isso, Samuel, me conta se eu respondi a sua dúvida. Se vocês quiserem outros vídeos, deixem sugestão aí no comentário. Vou incluir esse vídeo na playlist. Um beijo.